setembro, né? E eu quero convidar você para a gente pensar um pouquinho sobre esse tema que você já lê aí na TV e abrir as suas Bíblias para a gente conversar sobre isso, na carta que Paulo apóstolo escreveu aos Filipenses. Então, Filipenses capítulo 4, a gente vai fazer a leitura a partir do versículo 4 e até o versículo de número 9. Filipenses 4, do 4 ao 9, para a gente conversar sobre essa necessidade da gente. Vocês já encontraram, meus amados? Vamos ficar de pé um pouquinho hoje de manhã, para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Acompanhe comigo aí no seu smartphone, na sua Bíblia, aqui pela nossa TV. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 4, do 4 ao 9. Alegrem-se sempre no Senhor, eu repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer uma coisa a mais. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Essa é a palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, gente? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado. Antes de qualquer coisa que eu tenha para dizer, a palavra já falou com a gente. Deus já falou com a gente pela sua palavra. Ore comigo antes de você se assentar. Deus, nosso Pai, nós nos consagramos especialmente para esse momento agora. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor nos habilite pela vida e que o Senhor opere em nós, nesse tempo em especial, da maneira como somente o Senhor sabe fazer, da maneira como somente o Senhor pode fazer. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Queira se assentar, por favor. O apóstolo Paulo, ele conta para a gente um segredo assim que a gente precisa ter para a vida. Né? Você acha que uma pessoa que está passando uma luta muito severa é alguém que consegue se alegrar? O apóstolo Paulo diz que sim. O apóstolo Paulo diz que a despeito da situação que a gente se encontre, no Senhor Jesus, nós podemos sim nos alegrarmos. Então diz para quem está ao seu lado assim, o segredo é Jesus. O segredo é Jesus. Seja qual for a circunstância. E o Paulo, ele estava preso. Você acha que estar preso é uma coisa agradável? Não é um bom lugar para ninguém estar. Mas lá da prisão, ele que era apóstolo de Jesus, ele que carregava consigo uma tarefa muito grande, de levar o evangelho para os lugares onde o evangelho ainda não havia chegado. E, ao mesmo tempo, de cuidar de todas as pessoas que ele alcançou para Jesus. Você acha que esse homem não carregava preocupações na vida dele, sim ou não? Mas, afinal de contas, o que ele podia fazer se ele estava preso? Então, ele podia escrever. E ele podia compartilhar algumas coisas para a vida de quem estava solto. Mas ele podia, e especialmente aqui na carta aos Filipenses ele faz isso, compartilhar de como é que ele se sentia apesar de preso e apesar de carregando tantas preocupações, não poder fazer muito em favor da solução destas questões que ele provavelmente ficava ali lidando, ficava pensando. Imagine você numa cela, cheio de pensamentos, cheio de preocupações, e você não poder sair dali para cuidar e colocar a mão na massa.
Imagine você nesse estado de coisas. Imagine você que primeiro sai, faz, depois pensa. Imagine como é que é. Mas ele estava lá, e ele conta para a gente nessa carta, e a palavra-chave desta carta aqui é: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Gente, só que para a gente experimentar isso daí, a gente vai ter que lidar com a nossa agitação. Eu usei essa palavra aí, não vive estressado, porque, na verdade mesmo, no texto, aparece a palavra assim, ó, não vivam preocupados. No texto aparece assim, não vivam ansiosos. Só que se você for estudar aí essa ideia do estresse, você vai descobrir que o estresse é quando a gente, entre outras coisas, a gente acumula tanta preocupação, mas tanta preocupação que o nosso corpo reage, e reage de diversas maneiras. Então, o acúmulo de preocupações é uma das causas mais presentes na vida de alguém que é estressado. Você diria que você é estressado? Olha, eu acho difícil hoje em dia a gente dizer assim que a gente não fica estressado. Eu acho que todos nós temos a tendência nesse estilo de vida nosso de sermos gente estressada. De gente que porque acumula preocupações, chega a um estado de coisas assim, que a gente fica, sabe como? Ansioso. Você sabe qual que é uma das consequências desse estresse? São crises de ansiedade. Você já teve crise de ansiedade? Já teve crise de ansiedade? Para quantos de nós aqui isso é comum? Na vida de muita gente, cada vez mais. Isso aqui, gente, tem tudo a ver com essa agitação que a gente carrega. A gente olha para a vida e a gente encontra tudo que é fator ameaçador. Tem coisas na vida que são preocupações que nos ameaçam, de muitas maneiras. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, porque a agitação é coisa que a gente encontra em exemplos bíblicos. Diz que Jesus chegou naquela família dos amigos deles lá. Sabe qual que era a família que era de amigos de Jesus? Como que era o nome dos 3 irmãos lá que eram amigos de Jesus? Isso, a Mariel está respondendo ali, nota 10, hein? A Marta, a Maria e o Lázaro. Lembra deles? Uma família querida, certo? Diz que Jesus chegou lá e então a Marta estava estressadinha, tadinha. Estava estressadinha, ela deve ter chegado para Jesus, né? Viu lá Jesus e viu lá a Maria sentadinha aos pés de Jesus. Como será que ela fez para dizer o que ela disse? Senhor, será que foi assim? Será que o Senhor não vai fazer nada? Olha aí eu aqui dando conta da casa, dando conta de tudo, e a Maria aí, a Mary aí, desfrutando do Senhor. E aí então, né, quando a gente está estressado, a gente dá até ordem para Jesus, fala para ela, manda ela vir me ajudar, Senhor. E aí Jesus, ele precisa fazer comigo e com você o que ele fez com Marta. E ele vai dizer assim, Marta, Marta. A gente precisa saber escutar essa voz. O Senhor dizendo para você, como que é seu nome aí? Júnior. Não é? Você está se incomodando demais. E está passando tempo de menos comigo. Né? Está lidando demais da maneira errada. Está ficando aí agitado, está ficando aí estressado, está acumulando essas bagagens e não vai dar bom. Não é assim que a gente se resolve. Então é muito importante a gente prestar atenção no que o apóstolo Paulo ele vai contando para a gente aqui. Eu fiz questão de primeiro começar pelo versículo de número 4, quando ele começa com essa frase, alegrem no Senhor. Alegrem-se no Senhor. De novo, eu digo para vocês, alegrem-se no Senhor. E a gente buscar refúgio na presença do Senhor, diante desse quadro que é a realidade do nosso dia a dia. Tá bom? Talvez você fique agitado só de conviver com gente que é mais estressado que você.
Porque o estresse dos outros mexe com a gente também, pressiona a gente também. A gente vive num mundo doente, num mundo enfermiço, e a gente precisa reconhecer a nossa parte. Hoje de manhã, é para a gente perceber que tem assim um conselho de Paulo apóstolo, que não era um desocupado, que não estava vivendo num momento assim ideal, porque ele estava preso, mas que apesar disso, ele tem um equilíbrio de vida, porque ele tem uma vida com Jesus. Essa é a chave. A melhor coisa que você pode oferecer para alguém é o que você tem com Jesus. A melhor coisa que um marido pode oferecer para sua esposa é o que esse homem tem com Jesus. A melhor coisa que uma esposa pode oferecer para o seu marido é aquilo que ela tem com Jesus. A melhor coisa que um pai, que uma mãe, que um avô, que uma avó, a melhor coisa que a gente tem para oferecer para os nossos filhos, para os nossos netos, é o que a gente tem com Jesus. A melhor coisa que a gente pode oferecer para o nosso vizinho, da esquerda, da direita, da frente. Se você tem vizinho lá atrás, às vezes você sobe no muro e fala, ô vizinho, a melhor coisa que você tem para oferecer é o que você tem com Jesus. Por isso, diga para quem está ao seu lado aí, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos entender e experimentar todas as implicações do que isso significa. E aí então, depois de o apóstolo Paulo dizer o seguinte, olha, vocês vão fazer diferença sendo amáveis com todo mundo. É o versículo 5 aí. Eu já falei sobre isso aqui, porque o que eu tenho com Jesus é real, eu transmito isso, é o melhor que eu posso passar. Essa benignidade, essa amabilidade. Daí o apóstolo Paulo diz o seguinte, uma coisa por onde a gente vai começar aqui, o primeiro pontozinho para uma declaração de fé. O Senhor virá em breve. O Senhor virá em breve. Eu quero transformar essa ideia que é meio escatológica, né? Que parece apontar, pastor Francisco, só lá para frente, mas eu queria lembrar para a gente que a gente poderia dizer esse texto de uma outra maneira, Carlão. A gente poderia dizer assim, o Senhor está perto, o Senhor está próximo. E essa proximidade não é só aquilo que fala do dia do Senhor, quando nós vamos nos encontrar com o Senhor. Essa proximidade tem a ver com um Senhor que já é comigo, com um Senhor que está em mim por seu Espírito. Então preste atenção, onde quer que eu ou você estejamos, o Senhor estará conosco, porque o Senhor está próximo. O Senhor está próximo. O Senhor está próximo. Quando você não souber o que fazer, porque você estiver lá estressado, porque você vai estar lá agitado, porque você vai estar lá preocupado, porque você vai estar lá carregando aquele fardo que você não sabe como que você está sustentando, você lembra, eu só estou de pé porque Jesus está comigo. Eu não sei o que fazer, mas espera aí, eu já vou conversar com aquele que sabe tudo, aquele que pode tudo, porque Ele está perto. Ele está comigo e Ele está em mim. Primeira coisa que a gente precisa guardar no coração. Quem está em Jesus, quantos estão em Jesus hoje de manhã aqui? Em Jesus. Quem está em Jesus nunca na sua vida estará sozinho. Nunca na sua vida estará sozinho. Você está em Jesus? Eu quero que isso entre aí. Eu quero que isso entre no profundo do seu coração. No profundo do seu coração. Tem momentos que nós dizemos assim, eu estou sozinho, todos me deixaram, todos me abandonaram, porque a gente faz uma leitura assim, nossa, da vida. Vocês vão lembrar do Elias, de quem nós falamos recentemente, semana passada. Mas se você lembrar direitinho do que está escrito, Deus falando pela sua palavra, Jesus está próximo. Ele está comigo, Ele está em mim, eu não estou sozinho. Mas, gente, e quando fica tão difícil, mas tão difícil, que eu vou me estressando, porque eu vou acumulando preocupações, porque isso vai me levando a ter crises de ansiedade. Quando eu fico assim, o que eu tenho que fazer?
A gente até sabe, mas a gente não faz. O que muda a vida do crente, o que muda a vida da gente, não é o que a gente sabe, mas é aquilo que a gente faz com o que a gente sabe. Nós precisamos tomar a decisão de pôr em prática as coisas que nós sabemos. Então hoje eu quero te ajudar. Hoje eu quero te ajudar. Para você não viver estressado, para você não viver preocupado, para você não viver ansioso. Nós chegaremos a esse ponto de percebermos: estou estressado, estou preocupado, estou ansioso. Mas eu vou colocar um limite para isso. Eu não vou seguir vivendo assim. E tantas vezes quanto for necessário. Os irmãos estão comigo? Então o apóstolo Paulo, ele vai recomendar para a gente o seguinte: você está cheio de preocupação? Você está agitadinho? Você está estressado? Você está preocupado demais? Apresente a Deus as suas preocupações. Apresente a Deus as suas preocupações. Vocês já perceberam o que a gente faz? A gente reparte o estado da nossa alma de muitas maneiras. Hoje tem os canais sociais. Se não estiver muito legal, você manda aquela indireta para alguém ficar sabendo como que você está pelo Face. Você manda aquilo que você quer que alguém fique sabendo pelo Instagram. Você manda uma mensagem de WhatsApp e logo na sequência já sai do grupo. Já bloqueia a pessoa. Enfim, a gente faz assim. A gente precisa contar o que acontece com a gente. E é legítimo o que acontece com a gente. Mas vamos pegar a fila assim, fila de gente esperando atendimento médico. Não é verdade? A gente tem a tendência da gente lamentar as coisas que a gente vive. Alguém vai falar assim, né? Aquela esposa: ó, já não bastasse aqui essa enfermidade. Meu marido chega em casa todo dia, mas bebe, mas bebe, mas bebe. E a pessoa do lado diz assim: o meu já acorda e já bebe quando acorda. Aí alguém vai falar assim: nossa, você não sabe, minha perna está ruim. A outra vai falar: a minha são as duas que estão ruins. Então, cada um precisa contar aquilo que está passando, e são os dramas da vida. São os dramas da vida. E a gente faz isso, a gente conta. O que não pode é contar para a pessoa errada. Você sabe, ô Felipe, o que aconteceu lá no Boteco do Mirtão? Vou contar para vocês o que aconteceu lá no Boteco do Mirtão. Tinha 3 amigos lá, os amigos se encontram para tomar umas lá, faz tempo que eles tomavam junto lá. Os 3 amigos lá. Sara, resolveram abrir o coração. Já estava tudo meio assim passadinho, já estava tudo meio assim, quase travando. Aí um propôs essa beleza, essa maravilha, assim: gente, mulher lá em casa está difícil, hein? Está difícil, pega no meu pé, não sei o que, tal. E aí outro reclama disso, outro reclama daquilo. Vamos fazer o seguinte: a gente bebe junto há muito tempo, vamos abrir nosso coração um para o outro aqui. Vamos contar aqui qual que é o nosso maior defeito. Aí os 3 toparam o negócio. Vamos, a gente está aqui junto mesmo, a gente conhece, a gente se encontra todo dia aqui para tomar umas. Vamos contar então o que está acontecendo. Aí disse que um contou: meu problema é mulher. Eu não posso ver uma mulher que eu ponho no zóio mesmo. E se demole, eu pego mesmo. Aí ele contou, abriu o coração. Aí disse que o outro, encorajado, né? Disse assim: meu problema é dinheiro. Deu mole, eu pego mesmo, eu roubo mesmo. Aí o outro precisa fechar. Os 2 primeiros já deram a sua declaração, já deram o testemunho. O terceiro precisa declarar: gente, vou contar o meu maior defeito para vocês. E eu não consigo guardar segredo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Conto tudo mesmo. Falou para mim, já foi. Então tem que tomar cuidado para quem você conta. Paulo está dizendo assim: querido, conte para Deus. Conte para Deus. É para Ele que você tem que contar. É para Ele que você tem que dizer. É para Ele que você tem que abrir o seu coração. A gente não pode abrir mão
dessa possibilidade que a gente tem de contar para Deus. Aqui nesse texto, nessa versão que eu estou usando, não aparecem a divisão das palavrinhas que eu gosto tanto, mas eu vou dividir as palavrinhas aqui, conforme ela está lá, maneira de dizer, nos originais. Aqui está dizendo o seguinte: orem a Deus. Mas tem duas palavrinhas que aparecem ali na verdade, que é oração e súplica. A oração é esse caminho assim, que a gente mais ou menos está acostumado a fazer. E a gente precisa mesmo. A gente precisa orar para almoçar, para dar graças pelo alimento quando a gente senta à mesa. A gente precisa orar assim, em comunidade, conforme a gente fez aqui. A gente precisa tirar tempo para a oração diária, para o momento nosso diário. Então é um caminho de oração. Mas eu queria mesmo destacar uma coisa, que é o que precisa nos ajudar, que é a ideia de súplica. A súplica é uma coisa diferente, pessoal. A súplica é aquele momento em que a gente, lá no sofrimento, a gente canaliza essa dor na direção de Deus. É onde a gente vai rasgar o nosso coração. É onde a gente vai dizer para Deus, com tudo que a gente puder, aquilo que está acontecendo com a gente. E que está deixando a gente do jeito que a gente está. Um exemplo disso, eu separei aqui para vocês, está lá no 2º livro dos Reis, no capítulo de número 20. É só para ilustrar, eu vou ler o texto aqui com vocês. Lá em Judá, o rei era o Ezequias. E nos dias de Ezequias, o profeta Isaías estava funcionando no seu ministério. E aí esse texto aqui no capítulo 20, do 2º livro dos Reis, diz assim, que por esse tempo Ezequias ficou doente, e ele estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Olha que difícil a notícia que o profeta trouxe para o rei, Márcio. Vamos pensar nisso. Já está estabelecido, já está decretado, já está, você vai ser promovido, não tem jeito. Já está resolvido isso. Notícia difícil do profeta trazer para o rei. Mas olha aqui o que acontece, que ilustra bem para a gente o que é a súplica. Quando Ezequias ouviu isso, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele não foi reclamar com Isaías. Olha o que ele disse para Deus. Você está entendendo isso? Ele vira o rosto para a parede. Tem um aspecto assim, de quem precisa se colocar de uma maneira humilde, mas ao mesmo tempo de uma maneira decisiva, de uma maneira dramática, de uma maneira assim, rendida. E aí ele vai dizer: o Senhor, ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Ele não foi para Isaías falar assim: ô Isaías, eu fui tão bom para Deus, agora ele quer matar eu. Ele não foi para Isaías se lamentar, ele foi diante do Eterno. E ele não fez isso, termina o texto dizendo para a gente, sem chorar. Diz o texto, depois o rei chorou amargamente. Amargamente. Envolve, sabe o que, gente? Choro. Sabe o que é a súplica? A súplica é o que eu acho que falta para mim e para vocês. Sabe por quê? Que a gente chora. Mas sabe quando que a gente chora? A gente chora quando termina aquele filme do cachorrinho, o cachorrinho que cresceu com o dono morre no final, a gente chora. Ou não chora? A gente chora. A
assiste lá o Domingão do Hulk, o programa da Eliana, assiste essas coisas aí, e tem lá aquelas histórias bonitas. Criança foi separada do pai, separada da mãe, separada de alguém quando era criança. 25 anos depois, encontra tudo de novo. E aí tem aquele encontro bonito. Não é verdade? E é bonito mesmo, que coisa boa alguém reencontrar a família depois de tanto tempo. E a gente chora. E a gente chora. E a gente se derrama ali. Né? Quem é que chora por qualquer coisa aí? Levanta a mão aí. É assim, a gente chora. A gente fica emocionado, a gente chora. Mas, gente, por que é que eu, você, como igreja de Jesus, a gente não chora mais na presença de Deus? Por quê? A gente está olhando para a nossa família e a gente está vendo o que é que está acontecendo lá com um filho, o que é que está acontecendo com uma filha. A gente está olhando para a nossa parentela, a gente está vendo para onde é que um irmão nosso, uma irmã nossa está indo, está se desencaminhando. A gente está olhando, talvez assim, para algum cenário de gente que a gente ama, que é igreja com a gente, e a gente fica assim, pasmo de ver, passar de ver pessoas se desligando, se afastando, enfim. Por que que a gente não está chorando por isso? Por que a gente não está se derramando diante de Deus por isso? Por que que a gente não está passando tempo com Deus em súplica? Vamos falar sério aqui. Qual foi a última vez, pensando na súplica, que você jejuou por alguém da sua família? Que você jejuou. Você fez um jejum assim, para você se derramar diante de Deus e para você declarar para o Eterno o seguinte: eu não me conformo, meu amado Deus, com esse estado de coisas na vida dessa pessoa que eu tanto quero bem. Porque onde é que a gente acha que a gente vai chegar sozinho, se a gente ficar carregando esse fardo que a gente carrega de preocupação? Por isso que a gente fica disfuncional. Por isso que na hora de dar uma palavra para alguém que está no erro, a gente se perde e fala o que não deve, do jeito que não deve, ergue a voz, briga, fica de cara feia, fica de mal, fica cada um para um lado. Você acha que é assim que a gente vai cooperar com Deus para Deus mudar a história de alguém na nossa vida? Não, eu já respondo, não é assim. O que é que Paulo, apóstolo, está dizendo que eu e você, nós temos que fazer? A gente tem que ir diante do Eterno, com as nossas orações do dia a dia, mas a gente tem que separar tempo para a gente suplicar, para a gente se humilhar, para a gente jejuar, aquela ideia de rasgar a veste, de colocar cinza sobre a cabeça, de a gente dizer: Senhor, eu só vejo uma possibilidade de mudança nessa situação, é se o Senhor colocar a sua mão sobre a vida dessa pessoa que eu amo, sobre esse problema que eu carrego. Por falta de tempo nosso em oração, na presença de Deus, e desse tipo de caminho, gente, de súplicas, de súplicas, de súplicas. Jesus, para ele alcançar o momento mais dramático da vida dele, ele teve um momento dramático na presença do Pai, onde ele chorou, onde ele suou sangue, onde ele rasgou a alma dele diante do Pai para dizer: Senhor, eu só consigo chegar na cruz se o Senhor puser a tua mão e me fortalecer e me ajudar para eu chegar até lá. Se Jesus, o homem perfeito que viveu aqui no meio de nós, em todas as implicações do que significa ser alguém pleno, se ele orou assim, suplicando, quem somos eu e você para abrir mão desse caminho, para abrir mão desse processo? Hoje de manhã eu estou convidando você, meu irmão, para a gente chorar na presença de Deus, para a gente encontrar esse caminho da súplica em relação às coisas que nós carregamos na nossa vida. Sabe por quê? Senão você vai continuar vivendo estressado. Você vai continuar vivendo agitado, você vai continuar dominado pelas suas preocupações. Quando a ordem do Senhor é: não andeis preocupados, é não andeis ansiosos, não viva estressado. Essa é a ordem do Senhor. Então,
nós precisamos contar para Deus. E todo mundo um dia já parou para perguntar, mas se Deus está perto, se Deus está comigo, se Deus está em mim, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, se Ele sabe tudo, por que eu tenho que contar para Ele, né, Gabriel? Já fez essa pergunta? Renato, você já fez essa pergunta? Por que eu tenho que contar para Ele? Por que eu tenho que contar para Ele se Ele sabe tudo? Porque essa é a pedagogia de Deus, gente. Presta atenção, Felipe. Esta é a pedagogia de Deus. Jesus, ele aprendeu com o Pai. Entendeu? E olha que as perguntas assim, você pensando assim em Deus, desculpa colocar dessa maneira, são umas perguntas meio assim, né? O caboclo diz assim, mas pergunta mais besta, só. Mas não. Adão, cadê você, Adão? Vamos brincar então. 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 30. Você acha que Deus não sabia? Onde que você está, Adão? Você acha que não sabia? Precisa perguntar a Adão onde é que você está. Entendeu? Jesus passando em Jericó. O cego estava berrando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Jesus pergunta? Sebastião Castro, o que Jesus pergunta? O que eu posso fazer para você, o cara sendo cego? Entendeu? O cidadão, faz 38 anos que ele é doente, ele está lá no tanque, junto com um mundaréu de gente que está esperando a água mover para ver se alguém empurra, cai dentro e sai curado. Jesus passa ali, Flori, por acaso você quer ser curado? Não são umas perguntas desnecessárias, gente. Só que não. Entenda uma coisa. Deus respeita você. Deus, ele não invade você. Ele se preocupa tanto com você, a ponto de se apresentar para ouvir o que você tem para dizer. E para deixar que você deseje, anseie, verbalize para Ele a sua dependência, a sua fé, e peça a ajuda que você precisa, para que, respeitando você, Ele possa te abençoar. Ele não te invade. Ele não te invade. Porque Ele sabe que, pelas suas próprias mãos, Ele te fez a sua imagem e a sua semelhança. Alguém para viver em dignidade de vida, que merece inclusive ser respeitado em todas as suas escolhas e em todas as suas decisões. Então escolha depender de Deus. Escolha orar a Deus. Escolha cair de joelhos na presença de Deus. Escolha jejuar humildemente. Falta humildade para a gente, muita coisa na nossa vida. Humildade de entender quem Deus é. Humildade em depender de Deus, confiar de Deus. Eu vou até falar uma coisa para você. Essa coisa da gente viver preocupado demais, estressado demais, agitado demais, não fazendo o que Deus, por sua palavra, diz a gente deveria estar fazendo, é uma maneira da gente dizer indiretamente que a gente não confia em Deus, que a gente não crê em Deus, que a gente não precisa de Deus. Não, deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Eu atropelo todo mundo, mas eu faço. O senhor dá licença, que é do meu jeito. É assim que a gente faz. Mas Deus, por sua palavra, está dizendo, não vive estressado. Não vive estressado. E sabe o que é que vai acontecer se a gente percorrer esse caminho aqui, da oração e da súplica? Nós seremos naturalmente conduzidos, depois que a gente rasgar o nosso coração diante de Deus, sabe o que é que vai clarear para a gente? O quanto é a gente abençoado. Daí nós vamos dizer, mas Senhor, eu estava tão cheio de tanta coisa aqui, mas agora que eu pus tudo para fora, que eu chorei na Tua presença, que eu declarei as minhas questões, agora eu posso ver, obrigado pela vida. Obrigado porque na minha história o Senhor entrou. Obrigado porque o Senhor resgatou. Obrigado porque ontem eu tive o que comer. Obrigado porque hoje eu tenho o que vestir. Obrigado aqui por essa casa onde eu estou morando, que me abriga quando chove, quando faz frio.
Obrigado pelas pessoas que estendem a mão, que já estenderam a mão, que um dia o Senhor usou para me levantar quando eu estava caído. Obrigado, Senhor, por aquilo que eu ainda não sei, mas que vai ser cuidado do Senhor nos dias que vêm pela frente. Aí vem as ações de graças, porque daí o apóstolo Paulo vai dizer para a gente aqui também, que depois de a gente orar, de a gente suplicar, pedindo tudo aquilo de que nós precisamos, presta atenção, e tudo é tudo. Nada fica de fora. São as pequenas coisas, são as grandes coisas. Tudo nós colocamos diante de Deus. Aí diz que nós vamos, portanto, agradecer por tudo que Ele já fez. A gente não enxerga o que a gente já recebeu se a gente não se liberar daquilo que a gente está passando. Então, o caminho para a gente não viver doente emocionalmente falando, é o caminho da oração, da súplica, que floresce para a ação de graças. E sabe qual que é o resultado disso, gente? É um estado de coisas na nossa vida que só Deus pode trazer, que só Deus pode produzir, que é o fato de que nós, então, versículo 7, experimentaremos a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda a minha mente e guarda o meu coração. É como se Deus estabelecesse guardas mesmo, me protegendo do que eu mesmo faço contra a minha própria história, lidando sozinho com todas essas coisas. Você está entendendo? O seu maior inimigo é você mesmo. Por falta de fazer aquilo que Deus diz, você deve fazer, que é contar para Ele, compartilhar com Ele. Vamos experimentar esse negócio, gente? Você está disposto a nós experimentarmos isso? Só que você vai ter que tomar a decisão de parar para orar. E assim, separando para orar, você vai chegar à súplica. Você parando para orar, vai ter momento que a gente vai estar cantando louvor aqui, que a gente vai estar aqui cantando a nossa fé, que você vai sentir no seu coração o desejo, a iniciativa, o Espírito Santo, dá aquele mover, aquele ímpeto, toca a gente assim, a gente fala, eu vou ali para o altar, eu vou derramar o meu coração, e você, da sua oração, você vai entrar numa súplica. Aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos, no meio da oração, ter gente suplicando, derramando seu coração, e sabe o que é que vai acontecer no meio desse processo? Cura. Cura. Esse é o caminho da cura. Esse é o caminho da cura que nós chamamos de cura interior, que resolve a gente por dentro. E isso não é que eu estou falando que só vai acontecer aqui. Eu estou dizendo que vai acontecer, sabe onde? Lá na sua casa. Quando você fizer o que Jesus falar para você fizer. Estão comigo? É só mais um pouquinho. Você vai entrar no seu quarto, você vai fechar a porta, você vai clamar, e você vai contar para Deus as coisas que você também conta para outras pessoas. Mas, gente, como eu já disse lá atrás, não vou ficar repetindo. O Senhor quer ouvir da gente. Tudo que a gente carrega. Tudo que a gente carrega. Vocês estão comigo? Tudo que a gente carrega. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Se essa palavra está vindo hoje, como ela está vindo, é porque Deus sabe como que a gente funciona. E Deus que sabe quando a gente funciona, Ele está orientando. É o pai que pega pela mão e fala aqui, vem cá, filho, deixa eu te mostrar como é que se faz. É Deus dizendo como é que se faz. É Deus dizendo como é que a gente vai lidar com a vida melhor. Com isso que está sendo o motivo que você diz assim, olha, está de mal a pior. Talvez alguns de vocês, se fossem vir aqui, e eu perguntasse assim, viu, como é que está lá em casa? Alguns fossem dizer assim, está de mal a pior. Está no limite. Aliás, não sei como que já o negócio, que a casa já não caiu. Não sei como que foi. Talvez alguns de vocês estejam nesse limite. Não sei. Súplica. 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 Precisa rasgar o coração, precisa chorar diante de Deus. E aí então, para terminar aqui, diz que o conselho é de que nós possamos nos concentrar naquilo que faz diferença aqui para a gente, para a nossa mente, que mexe com toda a estrutura de quem nós somos.
Por que a gente tem que se ocupar em pensar em Deus? Para a gente não ficar pensando, Ellen, nas bobagens desse mundo, irmã Cida. Viu, David? Por isso que a gente tem que pensar em Deus. Por que a gente tem que chorar na presença de Deus? Para a gente poder sorrir para todo mundo. Se você não está sorrindo muito, está faltando chorar na presença de Deus. Vamos dizer isso para todo mundo gravar bem? Chore na presença de Deus para você sorrir na presença dos homens. Chore na presença de Deus para você sorrir diante dos homens. Para a gente sair curado da presença de Deus, para a gente poder chegar lá onde Paulo, apóstolo, diz que tem que ser o nosso alvo. Alegrem-se no Senhor. Para a gente não viver bicudo. Para a gente não viver dando coice em todo mundo. Para a gente não reagir mal, não responder mal, não sair dando patada em todo mundo. Alegre-se no Senhor, porque o resultado do estresse, do acúmulo de preocupação, das crises de ansiedade, é que a gente vai entender que assim, mas o mundo, ele não gira ao seu redor. O mundo é desafiador. E você precisa entender que essa conexão com as pessoas, ela precisa ser bem construída. Por isso que eu li o texto lá, alegrem-se no Senhor, sejam amáveis com todo mundo, porque o Senhor virá em breve, Ele está perto. E aí Paulo vai para esse caminho. Sabe qual que é o problema da gente? É que a gente fica preocupado demais, agitado demais, estressado demais. Vamos colocar um limite para isso. Vamos contar para Deus em oração e em súplica, porque fazendo isso as ações de graças vão florescer. Então daí a gente vai escolher no que a gente vai pensar. Porque a gente tem que aprender a gente se desapegar, pessoal. A gente tem que aprender a gente abrir mão de algumas coisas que a gente não quer largar e que fazem a gente sofrer. Em tudo é assim, gente. Coisas difíceis, que a gente tem que aprender a colocar um critério para o nosso pensamento. Mas eu vivo com a cabeça cheia. Então, essa palavra é para você. Você é como eu, que vive com a cabeça... Eu vivo com a cabeça cheia. Irmã Conceição, vou confessar para a senhora, que é uma das minhas mães na fé. Eu vivo com a cabeça cheia, irmã Conceição. Sabe como que eu me resolvo? É no Senhor. É no Senhor. É no Senhor. É no Senhor. Olha, eu vou ter que contar para vocês. Ontem fui deitar, aí eu tenho um monte de situação de um monte de gente que eu quero ajudar, eu quero cuidar, mas de verdade, gente. Quero me envolver. Eu falei, Senhor, não vai adiantar aqui eu ficar sem dormir, porque eu não vou poder fazer nada por essas pessoas aqui e agora. Eu vou ter que me organizar no meu tempo, na minha agenda, eu vou ter que fazer um movimento. E outra coisa que eu já sei, não vou dar conta de tudo também. O seu pastor está dizendo que ele não vai dar conta de tudo. Então você ore a Deus também, porque é só Deus para ajudar você, porque nem sempre o seu pastor vai conseguir ajudar você em tudo. Eu quero que você me procure, mas eu quero que antes você procure o Senhor. Combinado assim, gente? Eu faço isso. Antes de eu ir até você, eu procuro o Senhor. Aí entrei na oração lá e falei assim, agora eu vou dormir. Aí, não sei quanto tempo fazia que eu estava dormindo. Aí, dormindo, sabe o que aconteceu? Tive um sonho. Veio 3 cachorrão preto, assim, desse tamanho, assim, que eu vi os cachorros. Entendeu? Intimidação, gente. Intimidação. Aí, pastor Francisco, eu senti arrastar na minha perna, assim, ó. Acordei com o cachorro, com a boca na minha perna, em ar, assim, arrastando assim. Entendeu? E eu acordei e já falei assim, Jesus, o Senhor está nessa causa aqui, ó. Entendeu? O inimigo está incomodadinho. Mas o meu Deus é mais. Sabe? Eu e Deus somos maioria. Entendeu? É com Ele, com Ele. Senhor, seguinte, manda os bichos embora, dá descanso para mim, porque amanhã você tem compromisso na igreja com o povo que é do Senhor, o rebanho que é do Senhor. Entendeu? E é assim que a gente faz. Vocês estão entendendo? É assim que a gente lida com a vida de verdade, porque a vida é assim. Eu quero convidar você hoje, para você experimentar o que o apóstolo Paulo está dizendo, que se a gente se resolver assim, vai acontecer. Olha como termina aqui o versículo 9. Então, o Deus da
paz estará com vocês. Diga para quem está ao seu lado: o Deus da paz quer estar com você. O Deus da paz quer estar com você. O Deus da paz, da paz, da paz. O nosso Deus é Deus de paz. Deus de paz. Deus de paz. Ele guerreia as nossas guerras. Ele nos ajuda nas batalhas para estabelecer a paz na gente. A paz na gente. Hoje de manhã, nós vamos levantar um clamor aqui agora. Eu quero convidar você, mas não vou pedir para você ficar aí não, quero que você venha aqui, para você colocar diante de Deus o que faz tempo você já deveria ter entregue para Deus e você não está entregando para Deus com tudo o que você pode. Eu quero fazer uma oração com vocês aqui de entrega. É um processo que a gente vai iniciar aqui. E outra coisa, eu vou convidar vocês o seguinte: quarta-feira nós vamos chegar aqui para orar pela família. Tá? Estou convocando um jejum para quarta-feira aqui. Amém? Sim ou não? Faz tempo que você não jejua, quarta-feira você vai jejuar. Você vai se dar, vai se organizar. Você vai se organizar, quarta-feira nós vamos fazer um jejum bom assim. Do jeito que você puder fazer, o melhor que você puder fazer. E nós vamos chegar à noite aqui para nós celebrarmos o amor de Deus. Nós vamos ouvir a palavra, nós vamos orar, nós vamos guerrear um pouco mais aqui. Amém, meus irmãos? Então, estou esperando você aqui no altar. Se você não pode se ajoelhar, fica de pé aqui. Chega aqui, vamos colocar diante de Deus essas preocupações que a gente está carregando. Vamos colocar diante de Deus esses cenários todos que a gente precisa entregar para Ele. Vamos colocar diante de Deus. Somente Ele pode nos ajudar. Essa canção vai te ajudar. Vai orando. Os irmãos da intercessão podiam chegar, estender as suas mãos, abençoar quem está aqui. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Pega a sua voz comigo, vamos clamar. Deus nosso Pai, nós nos achegamos na Tua presença hoje de manhã. E a gente já chega assim, trazendo o reconhecimento de que a gente faz muito pouco, Senhor, naquilo que poderia ser um caminho, ó Deus, de cura e um caminho de libertação para a gente, muito mais facilitados do que as coisas têm sido. Então a gente pede perdão para o Senhor de a gente ser negligente nessa área, de a gente abrir mão dessas ferramentas, como está mesmo escrito, que as nossas armas, elas são poderosas no Senhor, armas espirituais. E é por isso, Senhor, e é por isso que aqui
na tua presença como igreja reunida, nós queremos responder em fé, em atitude de vida, em atitude de oração. E eu estou aqui ao lado dos meus irmãos, das minhas irmãs, desse povo que responde hoje de manhã, desse povo que reage hoje de manhã, porque nós estamos aqui, ó Deus, desencadeando na nossa vida, dando espaço para o Senhor desencadear na nossa vida um novo tempo de dependência em oração, onde nós vamos orar, onde nós vamos buscar, onde nós vamos, ó Deus, clamar, onde nós vamos, assim como fez Ezequias naquele dia, nós vamos chorar na tua presença. Nós queremos ser quebrantados pelo teu Espírito. Nós queremos nos quebrantar na tua presença. Nós queremos e precisamos. É isso que nós estamos entendendo, que nós estamos tão doentes porque não temos feito o que resolve. Mas hoje nós estamos aqui tomando uma decisão. Vamos sair daqui para estar mais na presença do Senhor em súplica, para chorar, para rasgar o coração. Nós vamos sair daqui, ó Deus, para abrir mão da nossa preguiça, de jejuarmos, de abrir mão da nossa preguiça, de nos organizarmos na vida, para dependermos do Senhor em todas as coisas, porque nós precisamos que o Senhor interfira na nossa história. Escuta aqui o clamor desse povo, Senhor. As muitas preocupações que estes homens e estas mulheres, os que estão em casa, que estamos colocando diante do Senhor, é a preocupação do marido, é a situação da esposa, deste pai, desta mãe, desse filho que também olha para os seus, a situação da nossa família, os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos sobrinhos e sobrinhas, Senhor, a situação em que se encontra lá na empresa, aquela pessoa que a gente gosta tanto, aquele funcionário nosso, Senhor, aquela família da igreja, Senhor, que a gente está vendo como que as coisas estão acontecendo. Coloque as tuas mãos, Senhor, coloque as tuas mãos sobre todas estas situações. Nós queremos entregar ao Senhor isso. E enquanto nós fazemos isso, nós pedimos, toca a nossa própria vida e deixa sobre nós esta paz preciosa, que excede todo entendimento. Ó Deus, deixa esta paz sobre o nosso coração, acalma o nosso coração. Ó Deus, quantos de nós aqui, de repente estamos agitados, estamos atropelando tudo, estamos atropelando todos, estamos nos comportando mal, estamos, ó Deus, nos ferindo na maneira de ser, de agir, de dizer, de fazer. Nós não queremos mais esse estado de coisas na gente, porque a nossa alma está tão enferma, porque nós estamos tão sobrecarregados, porque nós estamos tão estressados e de tão agitados, nós damos lugar para que as trevas encontrem espaço na nossa vida e nos tornamos instrumentos do mal. Mas hoje de manhã, visita-nos com a tua paz. Traz a tua paz sobre cada coração. Traz a tua paz sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, e abençoe, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da paz, é o Deus que está conosco, é o Deus que está em nós, é o Deus que vai com a gente, é o Deus que chega primeiro na nossa frente, lá na nossa casa, que chega antes da gente, lá naquela conversa, é o Deus que chega antes da gente, nos mais diversos cenários desafiadores da nossa vida. O Senhor é Deus que está por perto, o Senhor é o nosso Deus. De hoje em diante, nós vamos contar mais para o Senhor, nós vamos contar tudo para o Senhor, e nós teremos esta bendita expectativa de que nós seremos socorridos e seremos abençoados
pela bênção do Senhor, pela paz do Senhor no nosso coração. Então nós entregamos este momento nas tuas mãos e assim oramos agradecidos, no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. Ajuda aí, Beth. Podem ficar à vontade, viu? Abra suas mãos, querida. Abra suas mãos. Vamos nos despedir no Senhor. Não se esqueça, hein? Organize-se. Ainda que seja desafiador para você, organize-se para que nós possamos ter o nosso jejum na quarta-feira. Organize-se da melhor maneira possível, viu? Para que você possa tirar tempo com Deus e dar para Ele um momento de oração e de consagração pessoal e em favor de tantas coisas que só a mão de Deus pode alcançar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Vai na paz do Senhor, Deus abençoe. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos na paz.